A Cecília então pediu que eu falasse algumas coisas, né, sobre a experiência que eu tive com Augusto Boal, né, em 1959, quando a gente foi criar, foi trabalhar, foi aprender com Boal sobre a questão da dramaturgia. Foi quando então ele formou, né, o segundo grupo de dramaturgia aqui em São Paulo. O primeiro foi com aquele pessoal, Guarnieri, Vianinha, Chico de Assis e outros mais, né, que eram pessoas que estavam participando ativamente, né, do trabalho no Teatro de Arena. E com isso, então, a gente começou a falar sobre a questão de como deveria surgir, né, como poderia surgir uma dramaturgia brasileira. E com isso, então, a gente foi traçando um paralelo entre a questão da dramaturgia e a questão da dialética. E onde a questão da dramaturgia e da dialética se formavam de uma forma muito parecida, né, e que possibilitaria que a gente fizesse, né, um trabalho de dramaturgia baseado nas leis da dialética. Então isso foi um trabalho que foi iniciado, né, com os colegas do meu colégio, o Colégio Estadual Presidente Roosevelt, né, que depois ficou o Colégio Estadual de São Paulo, que era um dos bons colégios públicos, né, aqui de São Paulo. Então, do meu colégio foram umas 10 pessoas, e no grupo geral, formado pelo Boal, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, aproximadamente, de tal forma que, então, foi possível, né, não só trabalhar durante um tempo, né, com a questão teórica da dramaturgia, depois com a questão histórica do teatro, né, mas histórica mais ou menos recente. Então o que ele discutia era a questão histórica do teatro dos últimos 10 anos, né, quer dizer, a partir de 1950 mais ou menos, em que pegavam, né, o Living Theatre, né, lá de Nova York, os grupos teatrais, né, da Califórnia, do Texas, né, que eram aqueles grupos camponeses, né. Então, com isso, ele mostrava não só, né, uma questão política, né, mas também como é que esteticamente eles desenvolviam o trabalho. Isso, então, foi um aprendizado fantástico, né? Quer dizer, porque o Boal, além da inteligência soberba que ele tinha assim uma capacidade didática, né, de transmitir as coisas, que fazia com que a gente então fosse pegando todas essas coisas aí, né? E aí, depois de passado esse curso, digamos assim, a gente já estava muito entrosado com o pessoal da Arena, com os atores, né? Alguns que estão em atuação hoje. E aí tinha o Chico de Assis, o Nelson Xavier, Milton Gonçalves, Flávio Milhaço, a Riva Nimitz, e outros, né? O Xandó Batista, Lima Duarte, etc, etc. E aí chegou uma hora em que apareceu no Arena uma figura que vinha dos campos agrícolas do estado de São Paulo e que veio fugindo da polícia porque ele tinha organizado um grupo para ser contra a forma como os fazendeiros roubavam as terras deles, né, para ficarem dos fazendeiros, né. Então essas terras aí eram terras chamadas devolutas, né,
que eram terras que não tinham dono, portanto eram do governo. E há 100 anos, quer dizer, desde de meados do século XIX, acontecia, né, o processo de conquista dessas terras, que era o seguinte: era mata no estado inteiro, né? Então tinha um pedaço que se tornava campo agrícola, do café, porque foi a grande plantação que o estado de São Paulo teve do café. Então o que acontecia? Os camponeses, eles ficavam numa faixa aqui e a fazenda vinha até aqui. Então eles começavam a plantar nessa pequena faixa aqui. Até que uma hora, os capangas dos fazendeiros expulsavam eles de lá e empurravam eles para o meio do mato. E eles então, para ganhar mais espaços para poderem ter a sua subsistência, eles derrubavam um pouco mais de mato, faziam lá, né, uma pequena terra deles, né, para poder ter a comida deles, né, é coisa bem de subsistência, né. E até que chegavam os capangas dos fazendeiros e avançavam mais esse pedaço que eles já estavam trabalhando. E com isso aconteceu durante 100 anos, até que chegou uma hora que eles estavam lá chegaram às barrancas do Rio Paraná. Nas barrancas do Rio Paraná aconteceu o seguinte: eles não puderam avançar mais, e eles não, os fazendeiros queriam expulsá-los, e eles não podiam recuar mais, porque chegaram no rio. E foi aí então que deu o grande conflito, né, entre o grupo do Jofre Correia Neto, que eram os camponeses, né, e os capangas dos fazendeiros, né. E foi quando houve um conflito pesado lá e a polícia foi defender os fazendeiros, né. Nenhuma surpresa, né, quer dizer, foi defender os camponeses, os fazendeiros. E aí o Jofre Correia Neto estava na iminência de ser preso. Aí ele fugiu para São Paulo. Ele chegou aqui em São Paulo, ele estava em Santa Fé do Sul, que é para lá de Rio Preto, né, de Mirassol, Rio Preto. Então ele já estava lá quase no Rio Paraná. Ele veio para São Paulo e ficou hospedado, né, no Teatro de Arena. E o Teatro de Arena era um lugar que tinha uns espaços lá, e ele então ficou vivendo lá um tempo, né? E um dia o Boal organizou uma conversa, né, do Jofre com o pessoal do Arena, inclusive o pessoal do grupo estudantil de dramaturgia. Então nós fomos lá escutar o Jofre Correia Neto contar essa história que eu acabei de falar, de como era a expulsão deles, né, dos campos arados, né, e até ele contar como é que isso funcionava, né, no interior da fazenda. Porque eles durante um tempo ficavam empregados na fazenda, né, e lá eles acabavam recebendo a comida que se tornava uma dívida deles com o patrão. E com isso eles ficavam dependentes do patrão e ficavam dependentes da terra, ou seja, voltava à Idade Média, né? Então foi isso que aconteceu com eles, e ele então contou isso com sem essa teoria, né, de como funcionava na Idade Média ou aqui no Brasil, etc, etc, mas ele contou isso direitinho, e que então a gente do grupo de estudantes secundários, né, teve a ideia de usar esse tema, né, do Jofre para fazer uma peça. Bom, aí nós fomos começar a trabalhar. Bom, a gente era os meninos de 17 anos, né, tal. E a gente nunca tinha escrito uma peça de teatro, e mal a gente conhecia teatro, né? A gente tinha visto algumas peças de teatro, assim, né? E claro que a peça não saía, né? Foi demorando para sair, tal, não saía. Até que o Boal chegou um dia e falou assim: olha, eu vou ajudar vocês. Então ele começou a estruturar a história toda, né?
E aí, além de estruturar a história, ele trouxe o Nelson Xavier e o Flávio Milhaço para ajudarem a escrever a peça. Então, como é que ele fazia? Cada cena da peça que existia, o Boal fazia aquilo que em cinema chama-se argumento. Eu não sei como é que chama em teatro, mas o assunto geral, né, que devia acontecer naquela cena. E passava para os dois, para o Xavier e para o Flávio. E aí, então, eles organizavam essa cena de como deveria ser um diálogo, né? Como é que, para que espaço eles iam, como é que era, etc, etc. Então eles determinavam mais ou menos o que devia ser o diálogo. E aí apareceram mais umas pessoas, 3 advogados, que resolveram participar da feitura da peça e eles faziam o diálogo propriamente dito. Eles que faziam todo o diálogo. Então, desde o Boal até esses estudantes esses advogados, então a peça era feita, né, por esse processo. Agora, faziam naquela velocidade do Boal. O Boal batia a máquina, naquelas máquinas manuais, pequenininhas assim, devia ser uma Olivetti, né? E ele batia a máquina com aqueles dedos. Ele não fazia com o dedo dobrado assim, ele fazia com o dedo esticado assim. Com uma rapidez impressionante. E passava para o outro pessoal que também trabalhava muito rápido. Então essa peça ficou pronta em uma semana. Foi uma coisa impressionante, né? E trazendo um assunto muito interessante, né? E então foi assim que apareceu. E nós, do grupo de estudantes secundários, a gente ficava assistindo. Né? Era o máximo que a gente conseguia fazer. A gente ficou assistindo, mas ninguém ficou chateado, pelo contrário, a gente ficou orgulhoso de uma peça dessas, né? Sair, ficar pronta e tal. Isso aí foi em 59, 60 mais ou menos. Aí, eu acho que foi em 62, teve um congresso de camponeses, um congresso nacional de camponeses, e essa peça então foi encenada nesse congresso aí. E aí outro dia quem me contou isso foi o Chico de Assis. O Chico de Assis me contou que foi ele que dirigiu, e foi a primeira e única vez que o Teatro de Arena e o Teatro Oficina trabalharam juntos. Então eles fizeram um trabalho juntos, né? E fizeram a peça, foram até o congresso, eu nem sei onde foi o congresso, foram para o congresso e encenaram a peça no congresso. Né? Depois de 64, eu achava que essa peça tinha se perdido, né? E evidentemente ninguém nunca mais falou na peça, nunca mais foi encenada, né? E aí, a questão de uns 6, 7 anos atrás, aqui no Instituto Tomi Otaki, nós fizemos uma exposição do Teatro de Arena, que foi organizado pelo pessoal do grupo Latão, a Isabela Teixeira. A Isabela Teixeira que foi quem organizou a exposição. E a Isabela Teixeira, então, chamou todo mundo para a inauguração. Tá? E aí, nesse dia, o Chico me contou essa história, né? E aí a gente ficou sabendo que tinha uma outra cópia, mais cópias da peça, e que a Cecília outro dia me confirmou, né, que está já no site, né, da Fundação Boal, né. E então foi uma coisa assim que aconteceu que foi muito interessante, que eu achei legal, quer dizer, parece que outro dia a peça foi encenada outra vez, né, esse ano passado, né. Então eu acho que, de certa forma, cumpriu, né, cumpriu a função, né, então fiquei contente. Qual é o nome da peça? Mutirão em Novo Sol.